Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o pessoal chegar, entrar na nossa live. Estamos aqui hoje para transmitir via Instagram nosso evento Eventos em Pauta, nosso programa Eventos em Pauta. Boa noite, todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje nosso tema é saúde emocional em tempos de pandemia no setor de eventos. Vamos, o pessoal está chegando aí, está entrando. Quem tiver aqui pode dar um oi. Pode falar de onde está assistindo a gente. Chamar a Eunice. Convidei você, Eunice, para entrar na sala para fazermos juntos essa live. Olá. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Você me ouve? Sim. Está me ouvindo bem também? Tudo tranquilo? Tô, acho que tem um pouquinho de delay, mas a gente ajusta. Acho que essa é a palavra que a gente mais usa nos tempos de hoje, né? Você me ouve? Está me ouvindo? Tá tudo bem? É verdade. Sempre É tem aquela verdade. incerteza se a pessoa do outro lado está ouvindo a gente ou não. Então, por isso a gente acaba sempre... Né? Tá ouvindo bem? Como é que está? Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo, que já entrou. Estou vendo aqui, O tem um pessoal tá ouvindo? pessoal... dar um joinha se está ouvindo. Mandar o convite aí pelo aviãozinho para os seus amigos. Convidar o pessoal para assistir. E aí daqui a pouquinho a gente já começa com a nossa convidada. Hoje, só para reiterar aí, pessoal, para colocar tudo na mesma página, a gente vai falar sobre saúde emocional. É um programa da BEOC São Paulo. A gente começou agora, nesse mês, no mês passado, alguns eventos no nosso canal no YouTube. E a gente resolveu fazer um teste hoje aqui no Instagram. No Instagram. Para poder, depois até a possibilidade de deixar salvo, e vai tanto para o IGTV da BEOC São Paulo, quanto para o canal do YouTube da BEOC São Paulo. Então a gente está testando aqui, porque aqui é ao vivo, né? Tem a questão do ao vivo, que é sempre legal, tem a interação com a audiência, né? Com os associados ou não, quem tem interesse, quem vive do mercado de eventos, ou mesmo que tem interesse no assunto, né, que abrange aí hoje todos os setores, mas a nossa intenção é falar com o público mesmo na área de eventos, o pessoal envolvido em eventos. E aí depois a gente está fazendo esse teste para depois colocar no YouTube, que a cada 15 dias em média a gente lança um vídeo no YouTube com uma entrevista com algum participante aí que traga algum conteúdo relevante para o setor de eventos, seja na parte de ciência, na parte de novos modelos de negócio, tecnologia, enfim. Então é importante também seguir a gente no YouTube, né, a BEOC São Paulo. Se inscreve, acompanha, e aí assim que tiver uma postagem nova de um vídeo, você vai receber uma notificação. Né? Normalmente a gente tem postado às quintas-feiras, hoje excepcionalmente a gente está aqui ao vivo para fazer essa live. Eu disse, eu nem te apresentei, eu nem me apresentei ainda. Eu tô falando aqui, como entrou ao vivo. A gente tá dando um tempo para ver se o pessoal entra, mas já a gente precisa começar, né? Sim, até em respeito a quem está aqui, e que é de evento tem que começar na hora, né? A gente dá aquela tolerância ali de uns minutinhos, mas é pro forma, mas em tese tem que Pouca começar no horário. coisa. É isso aí. Né? Então vamos
Vamos chamar a Mariluce? Vamos lá. Nossa, Mariluce, vou estar aqui já Nossa assistindo. convidada. Deixa eu chamar lá. Aqui, tá. Mariluce está aí? Será? Porque eu estou chamando, ela não está. Mariluce, tá? Se você estiver aí, Tá aí. assistindo a gente, tá? Ela tá. É porque eu estou chamando e ela não está vindo. Tenta chamar. Tenta chamar você, Eunice. Eu não sei se é porque, então, será que é alguma questão do Instagram de chamar mais de uma pessoa? Deixa eu ver. Ah, não, Pode enviei ser? convite aqui. Ah, não, acho que agora sim, Eu agora não, sim. eu não consegui também. Achei o caminho, achei. Já Aonde? chamei a Mariluce. Coisas Aonde? da tecnologia e ao vivo é isso aí, pessoal. Ao vivo é isso. Nos perdoem. Estou aguardando a Mariluce aceitar o convite, que é a nossa entrevistada de hoje. Oi. Boa noite. Oi, boa noite. Eu estava pensando que eu estava com um problema de áudio. Não, Não, tá perfeito. não, tá perfeito. Ah, que bom, fico feliz. Tudo bem com você, Mariluce? Tudo bem, Então tá bom. obrigada. Deixa eu apresentar você um pouquinho e depois a Eunice também se apresenta. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Ricardo Sevecenco. Acho bom. Eu estou atualmente como diretor financeiro da BEOC São Paulo, na gestão 2021-2023. Fui incumbido aí hoje de fazer as honras dessa live com a Eunice, minha colega de diretoria da BEOC São Paulo, e a Mariluce, para conversar com a gente e bater um papo sobre questão emocional nos tempos de hoje, saúde emocional. E a intenção aqui é essa, né? Trazer um pouquinho de como é que está a questão da saúde emocional de todo mundo, como a gente lida com isso. Eu vou, né, falar um breve currículo da Mariluce, que é extenso, mas a gente conseguiu reduzir, porque senão ia muito tempo de live, para vocês verem. E aí depois a Eunice começa o bate-papo. Então, a Mariluce Nardelli, o outro sobrenome eu vou me isentar de tentar pronunciar, Vandernuren Marucci. Marucci. Psicóloga, especialista em análise existencial e logoterapia, assessoramento a empresas e escolas nas questões pertinentes ao desenvolvimento humano, saúde mental e humanização. É isto, resumidamente? Ótimo, Então, tá muito bom. obrigada. Eu que agradeço a sua presença, viu? Obrigada, Ricardo. A gente quer muito agradecer a Mariluce, você por ter aceito o nosso convite de bater esse papo com a gente assim, ao vivo. A gente sabe que é um assunto que tem sido falado recorrentemente, mas quanto mais o tempo passa, mais a gente vê a necessidade de falar sobre, de entender e de encontrar soluções, né? Então, eu sou Eunice, como o Ricardo falou, da diretoria da BEOC, no triênio 2021-2023, eu sou diretora secretária. E a gente vai aqui conduzir a Mariluce. Primeiro, se você quiser dar uma boa noite pro pessoal, sim, aí depois eu vou te encher de perguntas. Tá bem. Bom, primeiro eu gostaria muito de falar boa noite a todas e a todos. Também gostaria eu acho que é uma coisa importante hoje, a questão da inclusão. Então, falar que, assim, para quem não tem acesso à visão, falar que eu sou uma mulher, né, de cabelos negros, pele morena, e que eu estou num ambiente que tem um quadro de Machu Picchu atrás. E uso óculos nesse momento. Então, eu queria agradecer muito a BEOC Brasil, nos seus representantes aqui de São Paulo,
falar que eu parabenizo muito a vocês por essa oportunidade, aos seus associados, porque é um tema de relevância, muita relevância hoje no nosso contexto, não só aqui em São Paulo, no Brasil, mas eu creio que também no mundo. A gente tem visto, ouvido notícias a respeito das questões relacionadas à saúde mental, né, num contexto mais amplo. E essa troca de experiências, de informações, para isso eu acho muito importante. Então, eu espero concluir, né, nesse breve momento aqui com vocês, de uma maneira acolhedora, né? É um tema que a gente não vai esgotar, é um tema que a gente não vai conseguir uma amplitude que nem mereceria, porque a gente não é a proposta, né? Mas eu vou esclarecer e apontar caminhos. Acho que é isso. Muito bom. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Marilúcia. Então, a gente vai começar aqui a bater nosso papo sobre saúde emocional. Eu andei pesquisando e soube que já existe um mal com um codinome, um apelido de Zoom Fatigue. O estresse, né, trata-se aí já pesquisas, estudos de constatação de estresse e esgotamento causado pelo home office e pelo excesso de reuniões e encontros virtuais. O que é isso, Marilúcia? É uma síndrome? Como que isso pode ser classificado? E aí, emendando nessa questão, né? Como é que se dá para as pessoas, ou como é que se deu e tem se dado, trazer o trabalho para dentro de casa? E se existem tanto prós como contras nessa equação? Tá. Então, vamos lá. É um termo em inglês, né? Esse fadiga Zoom, né? A fadiga do Zoom, eles denominaram, que ele fala que é um esgotamento mental, né? É uma fadiga não só do Zoom, né? Mas das plataformas que nós utilizamos, dos meios, né? O Instagram, o WhatsApp, o Skype, enfim, as tecnologias de comunicação, né? De informação e comunicação que nós hoje necessitamos para manter determinadas coisas que para nós são muito caras, muito importantes. E que eu vejo, assim, tirando essa questão que eu vou até falar sobre o excesso, elas hoje nos favorecem muito, né? Então, por exemplo, na minha vivência, hoje nós fazemos eventos presenciais, lógico, eu trabalho com pessoas que desenvolvem um trabalho com outras pessoas, certo? Então, são vários canais que acolhem outras pessoas em situações difíceis. Então, a gente faz isso sempre presencialmente, as nossas supervisões, as nossas reuniões, os nossos fóruns, onde, né, muitas pessoas eram todos presenciais. Hoje, para nós mantermos o nosso serviço, nós, então, estamos abrindo mão do presencial, porque é assim que é o melhor, né? Não é porque a gente gosta, porque é o necessário, e então nós estamos utilizando dessas ferramentas. Porém, né, eu acho que em muitos momentos a gente podia dispor dessas ferramentas, né? E a gente poderia usar, por exemplo, um telefone, um telefonema, muita coisa que a gente podia resolver pelo e-mail, né? Aquela assim, que não precisa chamar uma reunião para todo mundo participar. Podia ser aprender a ser mais objetivo, sintético, racionalizar o nosso tempo. Por quê? Esse fenômeno, né, que nós podemos chamar de fenômeno, né, ele, além de ser um acessório indispensável hoje, e eu acredito que ele ainda o será por muito tempo, ele não é um fenômeno novo. É que nós, adultos, nós tínhamos outros recursos, né? Nós temos autonomia, independência, mas isso já existia com as crianças, né? A gente já falava assim, essa criança não sai do joguinho, essa criança não sai do
tablet com 2 meses. Essa criança só fica no celular, né? Então, a gente já vinha trazendo alguns questionamentos sobre isso. E nesse interim, isso aconteceu no mundo dos adultos, né? Agora, todos os adultos e idosos, todas as faixas etárias, nós estamos com essa questão, né? Nós estamos apresentando, por exemplo, problemas de concentração, né? Antes a gente falava, essa criança não presta atenção. Agora, nós estamos também com problema de concentração. Problemas de irritabilidade, né? Por causa desse excesso, né? Também, muitas vezes, um isolamento, né? Por quê? Por causa desse excesso, dessas comunicações através dessas plataformas que causam um cansaço mental que chega a ser fadigoso, é desgastante, né? Então, o que acontece? Na plataforma, né, por exemplo, nós temos lá 60 pessoas, 40 pessoas, ou mesmo com um grupo de 10. Quando a gente estava presencial, a gente observava, a pessoa está sentada desse jeito, ela está olhando para mim ou não está olhando para mim, ela está, por exemplo, ela está perfumada, né? Ou não, ela não está perfumada. Então, assim, tudo que a gente podia captar presencialmente com os nossos 5 ou 6 sentidos, né? Porque existe a intuição, existe a sensação, existem vários outros recursos que nós fomos dotados enquanto seres humanos, a gente tenta fazer isso na telinha, tipo, dar um zoom nisso. E é isso que, né, acaba desgastando a gente. Então, a gente não vai só, por exemplo, eu não estou só falando com vocês, eu estou tentando captar se eu estou sendo inteligível, se eu estou me expressando bem, se o meu som está chegando bem, né? Coisas que presencialmente era muito mais tranquilo, fácil de se realizar. Não vou dizer para vocês que isso é uma coisa dada como comum, né? Presencialmente isso acontece. Não, eu acho que existe um exercício. Como existe um exercício também através das plataformas, a gente tentar de uma forma assim, com mais qualidade, captar tudo isso, né? Então, por exemplo, eu participei de um fórum onde as câmeras estavam todas desligadas. Então, isso é muito complicado, né? Vou fazer uma observação, Marilúcia. Primeiro, só para dar uma contextualizada para quem entrou durante alguns minutinhos aí da sua fala, a gente está conversando hoje com a Marilúcia sobre saúde emocional. Então, se quiserem mandar pergunta, algumas considerações, fiquem à vontade. Então, e essa questão, né, do que você falou sobre numa reunião presencial, a gente estaria captando, usando os 5 sentidos, e a gente faz isso hoje virtualmente. Esse exercício é inconsciente e isso vai minando a nossa, né, e vai esgotando a gente mentalmente ou não? Ou a gente consegue melhorar isso, controlar? Então, isso, a gente consegue, né? Mas a gente tem que fazer esse exercício interno, né? Então, por exemplo, as câmeras estão desligadas. Vamos ver quem pode ligar a câmera, né? Vamos ver, assim, dar voz às pessoas, de fato. Claro, aí você vai falar assim, nossa, então essa reunião vai ficar longa. Exatamente, né? Então, por isso que a gente tem que dar prioridade para esse recurso, sabendo assim que nós temos que, por exemplo, os e-mails, né, para resolver, o telefonema, um simples telefonema, por exemplo, vamos pegar o WhatsApp, tá certo? Porque assim, eu não sou muito dada às tecnologias, né? Então eu estou tendo grande dificuldade. Então você vai me escrever um texto enorme, e aí eu vou te responder um texto enorme. Fala assim, posso te mandar um áudio? Né? Porque é desgastante eu ter que explicar em palavras uma coisa que eu posso explicar assim, de uma forma muito mais esclarecida e até com entonação, né? Para você perceber se eu gostando ou não, né? Se eu estou evitar nervosa. ruídos, né?
Isso, exatamente, né? Então, quando você vai escrever um texto hoje, né? Sem entrar em detalhes, você lê 10 vezes antes. Ou, por exemplo, vou escrever em tal lugar da mídia, lá no Facebook, por exemplo. Você também vai ter que ler. Então, assim, a gente perdeu muito a espontaneidade também, né? E essa questão dessas tecnologias, além de causar essa fadiga, porque eu tento captar, isso é natural no ser humano, né? O que seria o contrário, está indiferente, é que é mecanizado, é próprio da máquina. Então, a gente não pode se deixar contaminar pelo meio, que é uma máquina. A gente tem que tentar ao máximo manter a nossa humanidade, né? Então, esse exercício de quem faz isso é esgotante. É isso que eu ia perguntar. Isso é muito cansativo, né? Isso, né? Então, por exemplo, atendimentos online que nós estamos fazendo agora, né? Nesse momento, é muito mais desgastante, né? Para ambas pessoas ou para um grupo, né? Porque numa interação presencial, além de você ter toda essa a ambiência, né? Você sentir, perceber, captar as pessoas de uma forma usando seus 5 sentidos, aqui você vai ter que se esforçar muito mais. Então é mais fácil eu me distanciar. Então eu desligo a câmera, eu desligo, ou quando eu posso falar, eu não falo, eu não peço permissão, eu escrevo no chat. Uma palavra seria, então, equilíbrio. Isso, né? Um equilíbrio e assim, uma boa reflexão, né? Que a gente está nesse momento que a gente pode fazer isso. Agora, por exemplo, prós e contras. Vai depender muito do que a gente chama de ambiente. Aonde você está? Então, nós estamos em casa, porque nós estamos fazendo distanciamento social. Ok? Então, assim, qual é o tamanho da minha casa? Se eu moro, veja, numa casa grande, olha que vantagem que eu tenho. Agora, se eu e com 2 pessoas, vamos dizer, ou só com uma pessoa. Agora, vamos pegar pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade, onde só tem um ambiente ou 2, com 5 pessoas. Você percebe a diferença que nós temos, né? Então, a ambiência, nesse caso, do tamanho, o número de pessoas que vivem lá. Por exemplo, as faixas etárias que vivem dentro de uma casa. Por exemplo, se você tem idoso e tem criança, é muito diferente de só ter um casal de adultos. É muito diferente. A dinâmica da casa muda, né? Muda. E aí vai afetar a dinâmica do seu trabalho em casa, né? Vai afetar diretamente. Sim. E aí, e a divisão de espaços? Não é mesmo? Olha, eu não posso ter ruído, porque agora eu vou ter a minha live. Olha, você agora fique quieto, né? Se a gente não tem esse espaço. Então, assim, a gente começou a se perceber assim, porque quanto mais perto, né, mais difícil é você manter os relacionamentos, né? Então, tem essa questão, né, que a gente vai começando a perceber assim, nossa, esse relacionamento eu preciso, né, ter mais respeito, não invadir tanto, vamos dividir, né, esses ambientes, vamos negociar. Aqui fazemos live, lá almoçamos, no outro lugar é só depósito de... Assim, né, a gente vai ter que... Infelizmente, nós temos... Infelizmente não, eu acho muito da parte do ser humano amadurecido quando a gente chega nesse nível de manter acordos, né? Tanto com crianças, idosos, né? As pessoas da nossa própria faixa etária. Então, eu vejo assim, tem essa questão da ambiência e os recursos do seu ambiente também. Existem ambientes onde você tem uma área externa, por exemplo, né? Então, você pode sair e tomar sol, e tem ambientes que não. Então, isso vai determinar muito do que é pró e do que é contra. Então, você veja, é uma coisa muito complexa, ela não é simples, tá? Então, como pró, né, eu penso, assim, eu avalio, assim, do que a gente percebe, né? Por exemplo, meu trabalho é presencial, né? Então, eu tenho a saída. Então, se das pessoas que
consegue ter uma ambiência, vamos dizer assim, saudável, vamos assim, que tem mais tempo com a família, por exemplo, né? Você está conhecendo melhor aquela pessoa, porque agora você vê detalhes que você não via antes, porque agora você está dentro de casa, né? Aí você fala assim, nossa, eu não tinha percebido que essa pessoa, né, quando trabalha, ela se relaciona com os colegas de determinada forma, né? Como é diferente da forma como se relaciona com a família, comigo, né? Então Uma você vai conhecer. oportunidade de aprender mais também sobre quem convive com você diariamente, mas não era por tanto tempo, né? Isso. Então você vai Bacana. conhecendo facetas, né? E dos filhos, do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, e até dos vizinhos, né? Hoje a gente está tendo muita solidariedade também, né? Por conta disso. Então, assim, eu também vejo assim, oportunidade para projetos pessoais. Então, assim, eu não estou gastando tempo lá no trânsito, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, eu tenho tempo para fazer aquelas coisas que eu queria muito. Por exemplo, um curso. Por exemplo, cuidar do meu jardim, né? Ou terminar aquele artesanato de mosaico que há 2 anos eu comecei e vou aos poucos só nas férias. Então, se você consegue, né, fazer essa administração, isso favorece muito, tá? Então, a organização da vida, da própria vida antes do trabalho, porque aqui, se a gente for ver, e eu vejo muito isso nos profissionais, né, de eventos, vocês têm uma vida muito, assim, corrida, uma vida Acelerada. muito acelerada, uma vida bem envolvente, né? Vocês toda hora estão fazendo alguma coisa, né? Então, assim, de repente você para e fala assim, puxa, deixa eu organizar minha vida. Peraí, deixa eu ver o que eu deixei de fazer, né? Porque o trabalho toma muito tempo da gente, né? Então, existem muitas demandas no trabalho. Então, e a gente, por conta de determinadas questões, a gente tem que dar conta. E até que a gente tem que dar conta. Então, eu acho que nesse momento, a gente está tendo a possibilidade de repensar muitas coisas. Será que eu quero isso para minha vida? Se eu quero, como é que eu quero? O que eu perdi nesse tempo, que agora eu estou vendo que é importante. Então, eu estou vendo assim, que existem pessoas que elas estão falando assim, não, a partir daqui 2, 3 anos, eu quero ficar mais tempo em casa. Tem gente que já chegou a essa conclusão, né? Ou eu não quero trabalhar à noite, eu quero trabalhar só dia, tarde e metade da noite, né? Então, assim, eu acho que esse é o pro. Agora, existem os contras, né? Que eu penso assim, é muita coisa junta no mesmo espaço. Então, a sua vida de lazer, a sua vida de exercícios, por exemplo, academia, alguma coisa, a sua vida laboral, a sua vida estudantil, a sua vida familiar, tá tudo dentro da sua casa. Toda misturada. Isso. E aí que você falou uma coisa super importante. A gente tem que colocar cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. Então, isso eu acho que é uma coisa que, se a gente não souber administrar, isso acaba engolindo a gente, dentro de casa. Né? Tem essa Se a gente reflexão que você falou, né? De ter a reflexão, mas aí eu acho que aliado com uma disciplina de você poder, dentro de 24 horas, dentro de um espaço, que é a sua casa, que você normalmente não vai sair ali, ao mesmo tempo que você consegue fazer muito mais atividades ou ser mais eficiente no seu trabalho com diversas reuniões, que se antes você marcava uma de manhã, uma à noite, uma tarde, hoje né, você faz uma na sequência da outra, mas tentar ter essa reflexão, de ter essa disciplina de tentar organizar horários para você também não ficar refém, né? Porque senão você fica com uma reunião até meia-noite, uma atrás da outra, e aí realmente satura. E aí pegar o que você gostaria de fazer e que não conseguia em outro momento e dividir teu dia. Não, aquelas 2 horas que eu ia para o trânsito, vou fazer uma atividade física, vou cuidar da minha horta. Essa parte agora eu vou trabalhar realmente no horário que tem que trabalhar. Mas eu acho que esse é o exercício, né? E essa reflexão do quanto que você tem disponível, mas
Você não pode usar, a gente vai no piloto automático, às vezes eu sinto, não, pô, se tiver 30 reuniões eu vou entrar em todas e vou dar essa eficiência para o meu dia, só que isso te esgota de uma forma que não vai se perpetuar, porque não né? Não é precisa se sustentável. deslocar. A gente acha que porque não precisa se deslocar para ir para a reunião, a gente dá muito mais. E aí está o erro, né, Mariluz? A gente está abraçando muita coisa, porque parece que tem uma fachada de fácil, e não é fácil, né? Exige muito. Perfeito. É um engodo, né? A gente caiu numa armadilha, eu acho. Isso. A Então, facilidade foi. Isso, a pretensa facilidade, né? Porque, por exemplo, o WhatsApp. Você tem que desligar aquele negócio de plim, porque senão você pensa que você está fazendo alguma coisa. Né? E já tem uma síndrome com esse nome, né? Então, a mesma coisa com o Facebook, com o Instagram, com as plataformas. Então, a gente precisa ter uma disciplina que talvez a gente não tivesse antes, né? E, assim, o que eu vejo também contra, mas é uma oportunidade, a questão de os conflitos, a sobrecarga de tarefas, porque agora quem tem as crianças dentro de casa, você tem uma sobrecarga agora, né? Porque você precisa dar conta das crianças, né? Do dia delas, organizar a rotina delas, dar conta da escola, enfim, das atividades físicas, porque senão eles também só ficam, né? Ou no smartphone, no tablet, enfim, agora os adolescentes estão as séries, né? Enfim. Como é que eles maratonam, né? Né? Sendo que a vida é muito mais do que isso, né? Então, eu acho assim que... E a questão de conflitos, né? Então, assim, tem várias questões aí embutidas, né? Mas acho que há uma principal que eu acho que a gente está perdendo muito. A gente ganha porque é uma forma de aproximação. E é uma forma necessária de continuar desenvolvendo as tarefas que a gente precisa. E são dignas de serem realizadas. Mas a gente não pode se desumanizar por causa dessas tecnologias, né? Então, mas ainda bem que elas existem, porque hoje ajudar, é através delas que a gente desenvolve o nosso trabalho também, né? Então, resumindo, assim, mais ou menos, assim... Eu já ia pegar um gancho seu aí para me dar outra pergunta. Não, mas posso terminar essa consideração? Pode, claro. Eu acho que a pandemia veio para mostrar muitas coisas para a gente, né? E uma delas, talvez, é assim, o que estava bom antes, talvez a gente continuou preservando o bom, percebendo assim, nossa, como é legal, né? Almoçar em casa, ter um momento de bate-papo livre, sem ficar falando da rotina, simplesmente conversar com alguém. Mas também o que era ruim, eu acho que ficou pior, né? Então, se os relacionamentos já tinham dificuldades, eles agora estão com mais dificuldades, né? Nós temos uma questão muito importante, e não cabe a gente agora falar sobre isso, mas sobre a questão da violência doméstica, né? Que a gente tem altos índices agora na pandemia, de várias formas, né? A outra coisa também é o surgimento ou o agravamento das doenças mentais, né? E também das questões das dependências químicas, como o alcoolismo, por exemplo, né? Então, assim, o que era bom pode ter ficado melhor, né? Ou a gente ter se dado conta e falar assim, opa, que coisa bacana que a gente tem. E o que não era, e não se conseguiu lidar com isso, a gente está tendo umas situações muito difíceis. Né? Então, eu queria mais ou menos isso. Não, perfeito. É bem para a gente parar e pensar mesmo, né? E ver que a gente pode fazer alguma coisa, como você falou, não se sobrecarregar tanto com o virtual, procurar outros recursos. A gente abandonou os recursos que a gente tinha, como e-mail, telefone, e acabou abraçando só o recurso de virtual, de tela, que está nos forçando demais. É perfeita essa reflexão para a gente pensar que não precisa abandonar tudo que já tinha, a gente pode ir agregando, né? Agregar para poder
desenvolver melhor sem se sobrecarregar. Muito bacana. A gente está aqui falando, Marilúcia, com uma galera mais, em maioria, de profissionais de eventos. Aproveita e já pede pro pessoal mandar, convidar os amigos do Instagram. Pessoal, vamos divulgar. Manda mandar o coraçãozinho. direct. Isso. Vamos postar para os seus pares também, seus amigos. Que a live depois vai ficar salva. Ela vai ficar salva. A live vai ficar salva no IGTV, né? Isso, depois a gente vai postar no YouTube. A gente vai subir ela para o YouTube. Então, quem não viu, vocês podem divulgar, vai poder ver depois. Mas agora a gente ainda tem bastante coisa para conversar, então se você dividir e compartilhar com o pessoal. Então, essa pessoal de eventos, como a Marilúcia mesmo já falou, tinha um ritmo alucinante de trabalho. A gente trabalhava de uma forma muito acelerada, que exigia muito jogo de cintura, porque o evento vai acontecer, ele não se adia, porque não deu tempo de alguma coisa. Então, os contratempos têm que ser resolvidos, a proatividade, o jogo de cintura é uma característica muito... Não que outras profissões também não tenham, mas o evento, a questão do prazo, da data, ele é bastante determinante nessa necessidade da gente ser acelerado e resolver problemas com agilidade. De repente, a gente foi parado. A gente foi lá dos 100 por hora a zero, não é do 0 a 100. O pessoal fala de automóvel, é do 0 a 100 em não sei quanto tempo, né? Eventos veio de 100 a 0 da noite para o dia. E aí ficamos bem perdidos. E agora? Como é que a gente faz? Parou tudo? Como parou? Do que eu vou fazer? E nem nessa época, lá no começo, nem o virtual conseguiu dar essa substituição, porque não substituiu. A gente que trabalha com eventos técnicos científicos e feiras de negócios, a gente continua sem esses eventos presenciais, né? E aí, diante disso, se você pode falar um pouco pra gente, Marilúcia, dos impactos na saúde emocional das pessoas. Dessas pessoas que viviam num ritmo muito acelerado e foram brecadas. Não, você não pode mais exercer o seu trabalho. É o contrário, né? A gente não se sobrou, a gente teve que parar. E aí, agora já há um ano, que efeitos na saúde emocional das pessoas a gente pode prever ou ver que está acontecendo. Sim. Essa questão de que você falou, né? Parados. Vocês foram abruptamente parados, né? Então, eu penso assim, que a primeira coisa é como quando você recebe uma notícia assim, muito grave, tipo de morte, né? Então, você entra em choque. Você paralisa. Você fala assim, opa, o que está acontecendo? O que é isso? Né? E depois, você vai tentando entender isso, né? Não, é um vírus, vou ter que ficar aqui dentro de casa, não vai poder ter aglomeração, não vai poder ter muita gente junto, como é que eu faço? E eu acho que depois vem uma certa apatia, né? Você fala assim, e agora, né? Depois que passou aquele negócio de choque, né? Porque primeiro é o choque. E aí cada um tem um tempo também, né? E aí você fica numa apatia, será que vai dar? Será que não? Será que nunca mais vai ser igual? Isso vai trazendo, assim, em muitos momentos, eu acho que as pessoas começam a sentir saudades, né? Ai, que saudade que eu tenho, né? Daquela correria. Até das coisas ruins. Do trânsito, de pegar até das coisas ruins. Né? Mas eu acho, assim, que é uma possibilidade, né? E depois vem a raiva, né? A raiva de não poder isso. Eu tenho saudade, mas não posso fazer nada disso. Então, eu acho que vem uma raiva, né? Indignação, Como que eu não posso exercer o meu trabalho? Isso. Eu acho que isso, né, causou uma grande desorganização, né? Então, a gente foi desorganizados externamente, né, por causa dessa doença. Então, desorganizou tudo, né? Até o nosso, como é que fala? Eu esqueço o nome. Essa questão do rodízio foi desorganizada, né? Aqui em São Paulo. Os feriados foram desorganizados. Então, o mundo foi desorganizado. E
E a gente também foi desorganizado, principalmente vocês, que são pessoas que têm que primar pela organização e pelo controle, eu imagino, né? Que você tem que ter o controle de tudo, né? Sim. Vocês perceberam que não tem controle de nada. Angustiante. Isso paralisou mesmo, né? Então, assim, essa desorganização inverteu a ordem das coisas, né? E isso realmente causa, eu acho que em muitos momentos, assim, se perdeu muita coisa, não só o controle, mas aquele dia a dia, né, de ver o colega, de ver o amigo, de jogar aquela conversa fora, de tomar aquele cafezinho, de bater papo e falar assim, fazer o business, né? O business é importante, né? Então, acabou. Assim, teoricamente, né? Porque hoje a gente está se reinventando. Inclusive, vocês eu sei que também, né? Não que nem a gente era, né? Mas, e eu percebo assim, que todas essas perdas dessa desorganização causam um vazio, né? A gente, de repente, se sentiu num vazio. E agora? Né? Só que eu penso, né, sobre isso, e a gente precisa, nessa questão do vazio, trabalhar nossa frustração. Tá, não dá para ser como era, perdi, né? Eu acho que a gente tem que começar a aceitar o que a gente perdeu para poder transformar. E essa sensação de que a gente está perdendo algo, né? A gente precisa ver como é que estava o equilíbrio entre todos os aspectos da nossa vida, né? Eu acho que a gente parou, está sentindo, mas esse vazio, por que está vazio? Né, não era, a minha vida não se resume só a um trabalho, né? Eu tenho uma vida familiar, eu tenho uma vida pessoal, né? Uma vida pessoal, assim, intimidade comigo mesmo, de autoconhecimento, que talvez a gente não estivesse fazendo mesmo, né? Porque uma correria tão grande, né? Assim, eu tenho uma vida familiar, com os filhos, com o cônjuge, e que eu não tinha tanta propriedade com isso, né? Então, assim, a minha vida social, que agora também ficou prejudicada, mas assim, por exemplo, hoje, talvez eu tenha mais contato com amigos por causa das plataformas, dos recursos, do que eu tinha antes. Porque agora eu estou em casa, eu estou podendo conversar, estou podendo ligar. Agora, no aniversário, eu ligo, eu mando uma mensagem. Então, assim, a gente está vendo, assim, muitos de nós, eu acho que caiu em, assim, peraí, no que eu estou investindo a minha vida, né? Então, assim, eu acho que tem todos esses momentos, né? O rock, a apatia, a saudade e a raiva, mas aí, de repente, você fala assim, bom, e aí? O que eu vou fazer com tudo isso, né? Vou ficar paralisado? Ou eu vou dar uma resposta aí dentro da possibilidade? Então, hoje, algumas questões a gente retomou, né? Não é igual ao presencial, nunca, jamais será, né? E talvez, quem sabe, um dia nós retomemos. Eu acredito que a gente vai retomar já de uma forma diferente, né? Se a gente... assim, para a gente já caminhar, porque você já falou disso, para caminhar para uma outra questão que é bem nessa direção, né? Para depois eu não ficar repetitiva. A gente ouviu que o ser humano é um ser social, né? Então, a privação das pessoas de participar de eventos, não só eventos comerciais de trabalho, mas eventos sociais, qualquer evento foi tolhido, né? E você acredita que isso vai gerar uma mudança definitiva nas pessoas? Ou no prazer e no desejo desses encontros? Ou vai haver uma mudança? Ou você acha que a gente vai ter um novo normal, a gente volta para o normal velho? Olha, em primeiro lugar, né, a gente é um ser social mesmo, ninguém vive sozinho. Nós temos uma interdependência, não uma dependência, mas uma interdependência, troca enquanto ser humano. Então, por exemplo, se eu vou tomar um ônibus, eu dependo daquele motorista que dirige o ônibus, não é mesmo?
Então, isso é saudável. E eu não acho que nós perdemos isso totalmente, não. Né? Eu acho que enquanto algumas tarefas, algum tipo de trabalho, perdemos. Né? Mas eu penso assim, que nós podemos, de alguma forma, manter isso, e é muito importante manter isso. Então, por exemplo, eu tenho percebido que, por exemplo, celebrações, né? Aniversários, né? Casamentos, né? Celebração de casamentos, e muitas vezes o luto, né? São questões que estão mantidas através do quê? Muita criatividade, né? Então a gente precisa sair daquele negócio quadrado que a gente vivia, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, bem assim, do dia a dia, né? Então, na minha família, sempre se celebrou os aniversários. Sempre. Não importa. Né? Então, todo mundo se reunia em todos os aniversários. Hoje nós não podemos, mas nós não deixamos de nos reunir. Né? Então, o que acontece? Existe uma pessoa que faz o bolo, deixa na casa do aniversariante, e essa mesma pessoa faz pequenos bolinhos, cookies, e deixa na casa das outras pessoas que vão participar. E aí, nós marcamos um dia, o horário, todo mundo entra, canta parabéns, se conversa, se celebra, enfim, são marcos que são importantes mantermos. E aí cada um faz da sua forma, da forma que tem mais sentido, tem significado, e também que é possível, porque não são todos que têm a possibilidade das plataformas hoje, não é mesmo? Então, assim, mesmo que você tenha que celebrar com só aquela pessoa, é importante que você faça com aquela pessoa. Então, por exemplo, agora eu tenho uma colega que eu falo assim, assiste lá a minha live, né? Não vai dar. Porque eu vou fazer uma chamada de vídeo para minha amiga que perdeu o marido, né? Então, ela vai estar com uma pessoa, ela vai ter uma escuta, né? Então, assim, a gente precisa manter isso, porque isso é humano, né? A gente não pode ser insensível, a gente não pode se deixar levar a gente precisa saber assim, e além disso, né, com os nossos recursos, porque o ser humano ele tem muitas potencialidades, e a gente vai descobrir, eu acho que a gente está descobrindo, que a gente é muito criativo, que a gente pode tirar humor de situações que são difíceis, né? Então, assim, é importante a gente manter, são marcos, nós precisamos, e, por exemplo, o que a gente puder fazer através da plataforma, que a gente o faça, sabendo que esse seria o melhor recurso nesse momento, né? E que a gente está distante socialmente. A gente não precisa estar distante emocionalmente, né? Porque numa Até para chamada manter de a vídeo, sanidade, né? A gente está falando de saúde emocional, até para manter essa saúde, porque senão a gente pira, né, Marilúcia? sabe por que a gente pira? Porque o ser humano não nasceu para viver só. Ele não nasceu para viver isolado. Ele nasceu para viver sempre, assim, em relação a alguém com alguma tarefa. Esse é o sentido do ser humano. Né? Não é viver assim, para mim, só para mim. Essa questão do auto, né, centrado. Não. O ser humano, ele vive para o mundo, para os outros, para a realização, né, de valores, de tarefas, né? Aquilo que ele encontra sentido. Né? Então, assim, só para resumir, um pouquinho. Então, assim, é ter ciência e consciência e viver as fases dos sentimentos, né? Do choque, da aceitação e depois da raiva, da frustração, enfim, passar realmente por eles todos, né? De forma consciente e aí realmente focar, né? E usar a criatividade em outras, naquilo que você não perdeu, né? Como você falou, na relação com a família, né, com algum parente, enfim. Mas precisa realmente ter essa consciência e passar por essas fases para poder continuar, né? Porque se você ficar estagnado, você vai ficar remoendo aquilo e não avança, né? E usando a criatividade para poder se reinventar, né? Isso. No avanço adoece, né? Falou. Isso.
porque a gente não vai além daquilo que está dado, né? Das circunstâncias, vamos dizer assim. E a gente tem esse potencial de ir além. É que muitas vezes a gente está acomodado, É a zona de né? conforto. Isso, quantos de nós já pensou assim, não, eu vou fazer diferente. Quando voltar, eu vou fazer diferente esse negócio aí. Vou reinventar isso, porque isso aqui não funcionou. Agora eu descobri uma forma nova, né? E a gente vai perceber, assim, nessa questão do ser social, que nós, cada um de nós, é responsável pelos outros, né? E que a gente vai perceber também, que nem a gente está percebendo, que o tempo passa e nunca volta. E o que eu deixei de fazer, eu deixei de fazer. Mas o que eu realizei, apesar das circunstâncias, vai permanecer para sempre. Então, veja a responsabilidade que cada um de nós tem, enquanto pessoa e enquanto ser social. Né? Por exemplo, agora não está tendo a oportunidade de realizar muitas coisas. Talvez eu não possa realizar aquele trabalho que eu vinha fazendo. Mas se eu olhar a necessidade do que está acontecendo, eu posso fazer muita coisa. E eu sou responsável por isso, né? Uma pessoa que está passando por uma situação difícil, ou um grupo de trabalho que precisa de uma ajuda que, nossa, só um telefonema meu, eu ajudo essa pessoa, ou esse grupo, né? Então, assim, são novas formas de a gente se colocar como um ser a serviço dos outros, né? Inclusive do nosso trabalho. É uma forma diferente, né? E é o caminho para a gente manter dessa saúde que a gente está perdendo por não saber lidar, né? Com toda essa situação. Que a gente fica, né, no nosso restrito ao que eu pude e não o que eu posso fazer. Exato, a gente está preso aí no... Muitos Chorando, dos que estão doentes. O derramado. Não, vamos secar, né? Vamos chorar um pouco mais, mas ó, acabou. E agora? O que vamos fazer, né? É verdade. Ó, só Então, avisar, assim, faltam uns minutinhos, faltam 10 minutos, eu não sei, talvez a live caia daqui uns 8 minutos, na verdade. Né? Aí vocês falaram assim, será que vai voltar ao normal ou não, né? Então, eu não me preocupo. Por quê? Eu quero saber como nós vamos voltar. Então, eu acho que muitos de nós vai retornar fortalecido e humanizado. Muitos de nós, eu acho. Vai estar refletindo, né, sobre o cuidado com o outro, o cuidado consigo. E também sobre a questão do controle. A gente acho que caiu um pouco na real de que a gente não controla os outros e nem as circunstâncias. A gente controla no máximo nós mesmos. E é isso que a gente tem que fazer, né? Ter o autocuidado, o autocontrole, a autocondução, né? O equilíbrio para estar com os outros de uma maneira saudável, né? Então, acho que muitos vão se transformando nesse interim, estão se transformando. Então, acho que muitos vão estar fortalecidos e humanizados, vamos dizer, né? Mas tem alguns que vão voltar adoecidos, né? Vão voltar fragilizados, por várias circunstâncias. Eu acho assim que ou não receberam a ajuda que necessitavam, ou não tinham naquele momento os recursos para se agarrar, né? Então, assim, ou ele não acionou os seus recursos internos, né? Porque a gente vê pessoas em situações extremamente vulneráveis que dão a volta por cima. E tem gente que tem, teoricamente, não está em nenhuma situação vulnerável, mas não consegue sair, né, desse poço. Verdade, parece que a gente fala, nossa, tem tudo. E não é isso, né? Porque não descobriu ainda os recursos que a própria pessoa tem. Porque todo ser humano tem as suas potencialidades, né? Então, assim, para a gente tirar assim, um pouco mais da sua experiência, que dicas que você pode dar para a gente acessar esses recursos? Todos nós temos, né? Dos nossos próprios recursos, ferramentas. Então, ajuda aí a gente. As potências estão lá, elas existem. Se elas vão se tornar realidade, cabe a nós saber se a gente quer ou não, né? Então, uma das nossas potencialidades é a criatividade, por exemplo, né? Que a gente pode usar muito trabalho,
né? A outra é a nossa razão, é o nosso pensamento. A gente precisa pensar, a gente precisa avaliar, a gente precisa refletir. Hoje, quando você fala assim, olha, a resposta está aqui nesse livro, lê esse livro, ah, não, dá muito trabalho. Então, não, gente, né? Deixa a preguiça de lado. Trabalho, isso, né? Então, acho que uma palavra, né, para quem está conseguindo, né, dar uma resposta saudável, continua nisso, né? Vai com coragem, né? Vai para o enfrentamento, não recua, seja protagonista, né? Que a gente não pode se deixar paralisar. A gente não é fruto do destino. A gente faz o destino. Então, precisa ter uma outra postura, né? E não se deixar contaminar pelo que acontece fora da gente. Porque a gente tem muito essa questão, né? É por causa disso, é por causa daquilo. A gente justifica muito. Mas e assim? E essa possibilidade? E essa oportunidade? A gente vai ver assim, realmente, eu não, né, não procurei, não fiz, não aproveitei, né? Então, assim, se perdoa, vai para frente, vai para a luta, vai com coragem, né? Busca, né? Qual é a necessidade do momento? O que estão te pedindo agora, né? Pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser um colega de trabalho. O que dá para fazer agora? A gente vai perceber que a gente realiza muito mais quando a gente percebe o que é necessário do que aquilo que é só esperado da gente. E coloca energia no agora, né? No que é possível agora, né? Isso, porque quando a gente nunca está no dia que a gente está, né? A gente sempre projeta para frente. Isso consome muito, né? E para quem não consegue, eu diria, busca ajuda, né? Busca ajuda, porque isso não é demérito nenhum. Pelo contrário, isso é sinal de saúde mental, né? Porque é o isolamento, é o negar a situação, é fugir da situação. Ainda tem esse tabu, né? A não aceitação, né? Da nossa área, como a gente é impedido de trabalhar por um tempo muito prolongado, acontece muito, até eu mesma, de não aceitar mais e não querer um negacionismo aí da realidade. E isso só consome, né? Eu tô vendo aqui, aprendendo com você, que eu preciso fazer o que é possível e investir nisso, estudar, investir em mim mesma. Muito bacana. Ver o que é necessário, sabe? Olha, a gente tem que olhar para fora, a gente está numa situação caótica. Muita gente morrendo, precisando de ajuda, de apoio, de uma palavra, né? Meu vizinho faleceu, então vamos dar uma, né? Vamos lá, vamos telefonar, vamos fazer uma chamada de vídeo. Então, assim, o que está te chamando para fazer? Né? Você vai ver e você muda, né? E aí é que você encontra muitas oportunidades. Exatamente. E até pode mudar de profissão. Tem muita gente. Falta 2 minutinhos, pessoal. Tá. E aí eu gostaria de falar para vocês, né? Então vou dar uma dica, tá bom? Desse livro aqui, né? Em Busca de Sentido, do Victor Frankl. Isso. E lá na página, bom, o destino um presente, né? Inevitável. E aqui ele vai falar muito disso que a gente está conversando, né? Que o destino pode ser um presente para a gente estar se humanizando, né? Se tornando cada vez mais humano. Bacana. E não se deixando pela circunstância. Né? Legal. E abate, mas levanta e vai, né? Bora, né? É isso aí. Cair é normal, né? Faz parte desse... Bom, falta 1 minutinho, então, para o tempo aqui do Instagram, da live. Só agradecer, né, a Mariluce pelo tempo, pelo conhecimento, por compartilhar aí um pouco do conhecimento dela nesse momento importante para todo mundo, mas e de um tema super importante, que é saúde emocional. Agradecer mesmo, de coração, aí a sua presença e disponibilidade. Se eu falar alguma coisa, Anice ou Mariluce, fica à vontade. Só agradecer muito. Desculpa, gente, eu tô com uma gripe. Agradecer muito a disponibilidade da Mariluce. Agradecer o pessoal que esteve com a gente.
Manda pergunta pra gente que a gente manda pra ela. E obrigada, Marilúcia. Eu acho que a lição que ficou para mim é sair desse limbo que a gente mesmo se colocou, né? E reconhecer as necessidades atuais, independente do meu trabalho, porque a minha vida não é... O que você falou que mais me marcou, a minha vida não é só o meu trabalho, né? Então é importante, é claro que o meu trabalho é importantíssimo, tantas Sim, é pessoas muito dependem dele, não sou só sim. eu que dependo do meu trabalho, a gente tem toda uma cadeia que a gente se preocupa, mas para todo mundo vale a mesma dica, né? Vamos em busca do que é necessário e do que a gente pode fazer hoje. Muito bacana. Eu só tenho a Isso. agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, a gentileza, a confiança, né? E estou disponível aí, se alguém precisar de alguma pergunta que, né, que a gente possa estar contribuindo, estou à disposição. Muito Obrigada, obrigada. obrigada, gente. Obrigado a Foi muito todos bom. pela participação e pela audiência. Esse canal, a live vai ficar salva no IGTV da BEOC São Paulo e depois a gente coloca no YouTube, no canal da BEOC São Paulo também. Obrigado, Eunice, pela parceria. Obrigado, Mariluz, pela participação e contribuição. Obrigada. Valeu. Obrigadão. Muito Valeu, obrigada. obrigada. Obrigada, Ricardo. Boa noite, Obrigada. gente. Boa Obrigada, noite, Marilúcia. pessoal. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Tchau.